Não, isso não é piada. A Marvel acaba de matar o Thor nos quadrinhos e isso me deixou pensando na situação do personagem agora nos cinemas, ainda mais pensando no contexto das guerras secretas. E vamos falar sobre isso tudo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos pro que interessa. Essa história insana do Thor começa no quadrinho Thor Imortal. E é curioso que numa série chamada Thor Imortal seja onde ele justamente morre. E aí você pode perguntar o que isso tem a ver com cinemas. Primeiro, desde 2019, o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, também foi nomeado o chefe criativo da Marvel. CCO, não é o nome do cargo dele. Ou seja, agora ele é o responsável por todas as áreas criativas da Marvel nos cinemas, séries, jogos e quadrinhos. Tudo que tem a ver com a Marvel em termos criativos, ele está por trás. Isso não quer dizer, vale mencionar, que ele vai estar lá decidindo, criando tudo que a Marvel está fazendo agora. Não, ele é basicamente o cara que aprova. Abaixo dele tem vários outros presidentes, outros executivos que vão estar trabalhando nas etapas do dia a dia. Mas em teoria o que isso significa é que nada rola na Marvel sem o Kevin Feige saber. E é óbvio que os quadrinhos vão ter influência nos filmes de quadrinhos. Por isso que eu fiquei pensando nas coisas insanas que acontecem com o Thor nessa história aqui e comecei a cogitar algumas coisas para depois de Guerras Secretas, mas a gente vai chegar nesse ponto da conversa. Primeiro, vamos mergulhar nessa história escrita por Oli Wing, que começa com o Thor conversando com a sua mãe, a Freya, e revelando uma visão que ele teve da própria morte. Essa visão aconteceu numa história de um tempinho atrás, onde o Thor viu o Thanos chegando com uma manopla sinistra aqui, escura, com a Joia do Infinito da Morte, que é uma joia nova criada pelo Thanos, e um Mjolnir aqui cheio das Joias do Infinito, ou seja, um Thanos ultra poderoso, aqui atrás dele todos os heróis zumbificados, e o Thor encontra o seu fim nesse momento. Para você que pensa que os filmes são os únicos lugares onde existem cenas pós-créditos que nunca se cumprem, tá aqui a prova. Os quadrinhos também têm esse tipo de coisa porque esse evento aqui, esse acontecimento, nunca se desenrolou. Eu lembro quando eu li essa história, eu pensei, caracas, esse Thanos aí vai ser sinistro. Nunca chegou! Mas a visão desse acontecimento ainda perturba o Thor. E então a conversa é interrompida por ninguém mais, ninguém menos que a Lady Sif, com a Bifrost. Muita coisa mudou nos quadrinhos, tá? Para começo de conversa, o Thor, nessa altura do campeonato, é o rei de Asgard. Odin, nos quadrinhos, morreu, o Thor subiu ao trono e o Heimdall, que é aquele deus de Asgard que conseguia ver tudo e controlava a passagem da Bifrost, também morreu nas mãos de ninguém mais, ninguém menos que o Mercenário. Sim, aquele vilão do Demolidor. Essa história também é outra história sinistra da época que a Jane Foster aqui estava agindo como uma valquíria, mas não vou me aprofundar muito nisso. O que importa mesmo é que o Heimdall foi dessa para melhor e passou os seus poderes, suas habilidades para Lady Sif, e por isso que ela está aqui controlando a Bifrost. Ela também está podendo ver tudo, assim como o Heimdall via anteriormente. E ela veio avisar que Thoranos chegou em Asgard. Quem diabos é Thoranos, Loquia? Nos quadrinhos da Marvel, Thoranos, também conhecido como Utgarth Thor, não é uma versão do Thor, mas sim um deus ancestral, uma divindade ancestral, que é ultra poderosa, tem a ver com a criação e com os primórdios do universo Marvel, e apareceu aqui em Asgard morrendo, pregado a uma roda gigantesca. Nos seus últimos instantes de vida, o Utgarth Thor, ou Thoranos, ele dá um aviso. Ele havia voltado para Utgard, que é o local, assim, fora do espaço-tempo, o local onde esses deuses ancestrais estão exilados. Porém, ao chegar lá, esses outros deuses ancestrais o feriram a ponto dele morrer, quase morrer. Tudo sob o olhar do Utgarth Loki, que também não é o Loki.
mas sim uma representação, um conceito personificado. Se o Loki é o deus da trapaça, o Utgard-Loki é a trapaça em si, em forma de entidade. O Utgard-Thor era uma representação de outra coisa. Era o mensageiro desses deuses ancestrais, e como ele não queria mais ser mensageiro, os deuses ancestrais fizeram isso com ele para que nos seus últimos instantes de vida entregasse uma mensagem para o Thor. E a mensagem é que a ponte que conecta Utgard ao resto da existência voltou. E isso significa um grande perigo, porque se esses deuses ancestrais vierem, vão destruir Asgard, Midgard e tudo que existe. A mensagem do Utgard-Thor é que alguém precisa passar pela ponte, não importa quem, de lá para cá para destruir tudo ou daqui para lá para impedir eles. Então o deus ancestral recebe um golpe de misericórdia do Thor, que decide então ir para essa ponte sombria para impedir os deuses ancestrais. Uma coisa que já fica clara aqui é que essa ponte sombria é um paralelo, é um outro lado da ponte arco-íris, a Bifrost, que é usada pelos Asgardianos. Pois nós vemos que de cima dela, de repente, eles estão em cima da outra ponte sombria. A Lady Sif sugere, basicamente implora, que o Thor convoque os exércitos de Asgard ou os Vingadores para irem com ele, mas Thor sabe que essa é uma jornada de vida ou morte, e ele não quer arriscar a vida de companheiros para isso. Por isso, o Thor vai sozinho. E quando chega aos portões de Utgard, o que Thor vê é Thanos, junto com o Scourge, impedindo a sua passagem. E isso tem muito mais significado do que parece. Então nós damos um passo para trás na história e vemos que o Scourge morreu. Já estava morto há algum tempo e estava em Valhalla, porque ele morreu tendo uma morte gloriosa em batalha. Você pode se lembrar do Scourge em Thor Ragnarok. É aquele Asgardiano que ficou do lado da Hela porque tinha medo, mas depois voltou a si e ajudou os heróis. Curiosamente, a morte que ele teve aqui nos quadrinhos foi similar com a última batalha dele em Thor Ragnarok. Exército aqui de mortos e ele ainda com armas de fogo humanas no meio da batalha. Mas o que importa é que enquanto em Valhalla ele teve uma visão do Thor morrendo. Thor, que, como eu disse, é o rei de Asgard agora. E depois de acordar assustado com essa visão, ele vai ver o Odin, o pai de todos, que também está morto em Valhalla. Mas como sendo Odin, o cara que criou aquele espaço de pós-vida para os guerreiros, ele agora é o rei de Valhalla. E quando contou sobre essa visão, Odin simplesmente falou: eu não aceito isso, Scourge. Você vai lá e vai impedir que o meu filho morra. Essas são as ordens de Odin, que inclusive fica pistola quando o Scourge fala: peraí, a gente tá em Valhalla, a gente não pode sair agora de boa. E o Odin: tá me tirando, pô, eu sou Odin, eu sou Deus dos deuses, eu criei esse negócio, eu conheço a porta dos fundos, basicamente isso. E mandou o Scourge atrás do Thor, avisando o seguinte: se ele morresse depois de fugir de Valhalla, ele não ia voltar para o Valhalla de novo, ele ia sumir. Mas o Scourge aceita, ele não tem muita escolha, né? O Odin mandou, você obedece. O Scourge encara o Thor no portão de Utgard, usando toda a força dele com a intenção do Thor desistir. Porque para o Thor passar por cima do Scourge, só se matasse ele, e ele acreditava que o Thor nunca faria isso. Só que tem um problema. Atrás do portão de Utgard, Thor tá vendo o Thanos. Um Thanos bem sinistro, bem maligno aqui. E o Scourge não consegue ver isso. Isso é uma parada que tá na mente, nos olhos do Thor. E isso faz referência àquela visão que o Thor teve lá atrás do Thanos com uma manopla escura e as joias do infinito no Mjolnir. O Thanos aqui atrás da porta é basicamente um símbolo. Como o Thor tinha visto no Thanos sua morte, é basicamente o quadrinho nos contando que além daquele portão está a morte do Thor. A luta se desenrola. Vale lembrar que, como Asgardiano, o Scourge é um vassalo do rei Thor, então ele está basicamente aqui cometendo traição. Mas o Thor percebe que tem algo de errado, o Scourge está tentando impedir que ele passe ali por algum motivo, implora para o Scourge parar e o Scourge diz: se eu parar de te atacar, você permite que eu vá com você? No fim das contas, eles percebem que nenhum dos dois iria ceder, então o Thor permite que o Scourge vá com ele, arriscando a própria vida, e o Scourge
para de tentar impedir que o Thor passe pelo portão. E é nesse momento, bem quando o Thor passa pelo portão, que a visão do Thanos simplesmente desaparece, reforçando que não era o Thanos de verdade, mas apenas uma promessa, uma ameaça do futuro trágico dele. Agora, dentro de Utgard, que parece muito o labirinto de Round 6, parece ou não parece, pô, onde a galera caminha lá? Lembra um pouquinho. Thor e Scourge se encontram com ninguém mais, ninguém menos que Hermod, uma divindade menor de Asgard que não aparece tanto, nem é muito importante, mas era usado como mensageiro dos deuses asgardianos, porque é muito rápido, tipo o Mercúrio da mitologia grega. Hermod estava ali porque ele havia sido apagado da existência, removido da existência, fora de qualquer dimensão ou universo, e esse local de nada, absolutamente nada, era Utgard, onde esses deuses antigos estavam exilados. Hermod guia o Thor e o Scourge através de diferentes batalhas, e eles vão acabar em um boss que parece muito um boss final de fase, sabe? Um minotaurão. Só que não é um minotauro qualquer. Porque o quadrinho nos explica quem é esse personagem. Explica como no início dos tempos os deuses ancestrais surgiram. Não como deuses tradicionais tipo Thor, Odin, etc. Mas sim como conceitos que ganharam vida. Eu já expliquei, por exemplo, que o Utgard Loki é a própria personificação da trapaça. E esse Minotauro é a personificação de um líder, de um rei, porque era o comandante de todos esses deuses ancestrais. O nome dele é Kemur. E desde quando os deuses ancestrais foram banidos para esse local, fora do espaço, tempo, dimensões e tal, o Kemur estava cultivando a sua sede por vingança, o seu ódio, que agora estava prestes a cair sobre Thor. Essa batalha aqui também é muito simbólica, porque como eu já contei, o Thor agora era um rei. Enfrentando essa personificação de um rei, o Thor está basicamente confrontando a ideia de que ser rei, ser líder, é cultivar raiva, é cultivar desejo de vingança e poder. Porque não é esse tipo de rei que o Thor quer ser, ou é. Então, derrotando o Kemur é a mesma coisa que o Thor derrotando a própria noção de um rei impiedoso e feroz. O que se desenrola aqui é uma batalha sinistra e intensa. Você já deve ter reparado que o Thor usa aqui não só o Mjolnir, mas também um machado. Em meio a tamanha batalha, o Thor tenta domar essa entidade, mas Kemur só ficava mais e mais furioso. Então aparece um arqueiro misterioso, que a gente já pode deduzir quem é, e acerta uma flecha em um momento oportuno que mata Kemur de uma vez por todas. Quem consegue isso é ninguém mais, ninguém menos que o Loki, que também estava lá. Muito precisa ser resumido aqui, porque de fato essa história conecta várias pontas soltas por aí de vários personagens. Por exemplo, essa flecha ultra poderosa usada por Loki, na verdade foi forjada com pedaços do próprio infinito, que caíram nas mãos do Loki em histórias lá para trás. O Heimdall, lembra que eu contei que ele morreu? Quando ele morreu, pediu para a Valkyria, Jane Foster, para que a alma dele não fosse para um lugar conhecido como Valhalla, para que fosse para um local onde ele pudesse ver o que nunca foi visto. Esse era o desejo de Heimdall para após sua morte. E então a Valkyria, responsável por levar a alma dos guerreiros de Asgard, afinal de contas, mandou a alma do Heimdall para Utgard. E por isso Heimdall também estava lá. Mesmo que ele não tivesse mais os poderes de ver além do alcance, sabe? Mesmo que não tivesse mais a espada dele, ainda era o Heimdall, ainda ultra poderoso e um aliado importante para o Thor nesse momento. Porém, temos um problema. O rei dos deuses ancestrais estava morto, mas o seu exército não. E o exército ficou furioso. O pessoal que Thor encontrou lá dentro fugiu o mais depressa possível até o portão de Utgard, mas se deram conta do seguinte: a horda dos deuses ancestrais é imparável. Eles iriam atravessar o portão, atravessar a ponte e invadir todos os reinos de uma forma ou de outra. E agora, ainda sem o rei, eles só iriam espalhar o caos por toda a existência. Nenhum portão iria impedir eles. E daí o Thor fala de uma forma muito épica que ele vai ser o portão que vai impedir a horda dos deuses ancestrais de destruir a existência, e manda
todo mundo atravessar a ponte e voltar para Asgard, porque ele ficaria ali. O Scourge logo ficou com ele. Afinal, tinha feito uma promessa e continuaria com o Thor mesmo se morresse ao lado dele. Mas o Thor vai mais além e dá uma missão. Scourge, você não vai ficar do meu lado, você vai proteger a ponte. E se eu cair, você vai defender a ponte ou destruir ela. Porque o Thor não podia confiar em mais ninguém. Naquele instante, o Scourge obedece, honrando os desejos, ou melhor, os comandos, do rei Thor, que ficou para encarar um exército inteiro. E adivinha o que acontece? Thor já começa tomando um pau. Naquele ponto, a Sif já consegue enxergar e sai para pedir ajuda a toda Asgard, para se reunirem, para formar um exército e irem de encontro ao Thor para ajudá-lo na batalha. Como dá para ver, o Heimdall agora está de volta a Asgard, porque foi trazido pelos outros que estavam lá com o Thor. A Sif fica emocionada, abraça ele, o que já é uma baita mudança no status quo, o padrão de Asgard naquele instante. Alguns personagens que haviam morrido, desaparecido, estavam de volta aqui. Mas antes mesmo de Asgard conseguir mobilizar o seu exército, Thor continuou lá lutando, apanhando e batendo pra caramba também, tá? No fim das contas, com sangue nos olhos, ele invoca trovão, desce martelada e o último e mais poderoso integrante do exército é massacrado. A batalha foi até rápida. Thor venceu e estava vivo. Aquela jornada sinistra não tinha acabado com a morte dele como ele previa, temia e até o Scourge tinha visualizado. Tava tudo bem. Sif, vendo aquilo, ficou super feliz. Era o momento derradeiro do Thor. Mas a gente sabe que o Thor morre nessa história, não é? E pelas mãos do próprio Loki, que o atinge com a flecha feita com fragmento da eternidade. A mesma flecha que matou um deus ancestral lá atrás. Se matou um deus ancestral, por que não mataria um deus como esse? Pois é justamente o que acontece. Esse golpe é fatal. A essa altura do campeonato, o Loki tá cheio de pegadinhas. Sabe, é o deus trapaceiro como sempre, mas eu aposto que nos quadrinhos, nesse período aqui atual, ninguém esperaria que o Loki mataria o Thor. Ninguém. Foi a morte do Thor imortal, mas não acaba aqui. Thor caído, morto por uma trapaça do irmão Loki. Mas não foi um simples assassinato, foi um sacrifício que o Loki fez pedindo desculpas. Quem aparece bem atrás do Loki é o Utgard-Loki, que, como eu disse, não é o Loki, mas sim a própria personificação da trapaça, da mentira, das coisas que o Loki que a gente conhece representa. Em muitas formas, Utgard-Loki é infinitamente maior e mais poderoso que o Loki padrão. Asgard ficou furiosa com a Lady Sif vendo aquilo e avisando a todos, jurando ao mesmo tempo vingança. Mas naquele instante, naquele sacrifício, nem Utgard-Loki entendeu o que o Loki estava fazendo. Peraí, você sacrificou o Thor? Mas por quê? E o Loki fez um mistério de que se Utgard-Loki queria saber mais seria revelado. Mas então desaparece. Mas algumas coisas aconteceram aqui que podem nos dar pistas. A ponte que levava aos portões de Utgard. A Horda dos deuses ancestrais havia sido derrotada, mas outros deuses ancestrais ainda estavam livres, como o próprio Utgard-Loki. Qualquer um deles, se quisesse, poderia atravessar a ponte agora e tentar dominar Asgard ou o resto da existência. Por isso, nesse instante, o Scourge, que tinha sido colocado lá no meio da ponte para defender ou destruir ela, toma uma decisão. Que a Lady Sif vai totalmente contra, mas não é capaz de impedir porque está longe ainda. E o Scourge destrói a ponte de Utgard, despencando para o vazio depois de fazer isso. Só que, como eu contei lá atrás, a ponte que levava a Utgard era como se fosse um outro lado da Bifrost. A ponte que levava o pessoal de Asgard para qualquer lugar. E com a destruição daquela ponte, a Bifrost também foi destruída, acabando com todo e qualquer link entre Asgard e o resto da existência. O Thor, que formou a primeira equipe de Vingadores, aqui nunca existiu. Quem esteve, sempre estava no lugar dele, era o Bill Raio Beta. Nos quadrinhos da Marvel, Bill Raio Beta é um alienígena que se tornou digno de levantar o Mjolnir também em uma batalha contra o Thor. E daí o Odin garantiu para ele
um martelo também equivalente ao Mjolnir, que é o Rompe-Tormentas, esse martelo dourado aqui. Então é como se toda a história da Terra fosse reescrita para ter sido o Bill Raio Beta a ter existido no lugar do Thor. E a Sif, com os olhos que veem tudo, presenciou essa onda de esquecimento se espalhando por Midgard, a história sendo reescrita. Os deuses nórdicos deixaram de ser conhecidos, voltaram a ser mitos, presentes só em histórias da humanidade. Sif conta que agora Asgard está completamente isolada dos outros reinos, mas existem formas de alcançá-los, exceto Midgard, que é o reino da Terra. Midgard estava completamente isolada de Asgard. Haverá pouca esperança para Asgard ou qualquer reino no tempo por vir. Como poderia haver? Thor estava morto. Então tudo fica escuro e uma voz começa a falar: abra seus olhos! Abra seus olhos! E daí nós vemos um garoto em um beco escuro de uma cidade falando para um cara que tinha acabado de sair de uma luta, mas o cara estava completamente confuso. O nome do garoto? Luke, ou seria Lucky? E aí já dá para sacar que é o Loki aqui. Mas com quem ele está conversando? Esse cara, completamente sem memória, recebe do garoto uma carteira com alguns dólares, a chave de um apartamento, e entrega para o cara dizendo que talvez o cara tivesse perdido aquilo ali. Só que não tinha nenhum documento de identidade. Então o cara que deveria lembrar quem ele era. Será que o cara se lembrava? Então o cara diz que seu nome é Sigurd. Sigurd Jarlsson. Isso é uma baita referência a um período ali nos anos 80 em que o Thor abandonou a identidade de Deus do Trovão e passou a trabalhar como um pedreiro. Ele não era um mortal nessa época aqui, mas agia como se fosse um mortal com óculos e tudo mais. Então é como se o Thor voltasse para essa identidade aqui, sendo um humano comum, muito provavelmente um mortal, que ainda não sabe das suas origens, nem do passado. E, aliás, a história esqueceu que ele tem. Vamos lembrar que nessa nova realidade aqui é como se o Thor nunca tivesse existido, nunca tivesse aparecido, sido herói nem nada. Então o que aconteceu aqui foi basicamente um reboot do personagem. O Rei Thor deixou de existir, o Thor herói é como se nunca tivesse existido no universo Marvel, num sistema ali de um jeito que lembra até um pouco a história do Sentinela. Nos quadrinhos da Marvel, quando o Sentinela apareceu a primeira vez, rolou toda uma história de que ele era um herói super popular e importante, aliás, para os Vingadores, mas que foi esquecido, apagado da história completamente. E a história do Thor que agora está indo por esse caminho também. E é aí que eu fiquei pensando um pouco no contexto dos filmes. Como eu já falei, isso aqui é uma história em quadrinhos. Os quadrinhos sempre inspiram os cinemas, mas não é nenhuma garantia de que o que acontece nas HQs vai ser passado para os cinemas da mesma forma. Só que agora a Marvel está encaminhando para Vingadores Guerras Secretas, que vai ser palco de um reset do universo cinematográfico da Marvel. Alguns personagens podem ser substituídos, enquanto outros não. Portanto, essa história de reinício do personagem nos quadrinhos, depois de uma morte épica dele, pode ter tudo a ver com o futuro do Thor nos cinemas, se a Marvel decidir ir por esse caminho. Seria uma forma de mudar completamente o personagem sem necessariamente passar por cima de tudo que foi feito antes com Chris Hemsworth. Vou confessar para vocês que essa não está sendo a história mais empolgante do Thor que eu já li. Não mesmo. Mas tô sim muito curioso para ver que plano é esse do Loki e por que ele fez isso tudo com a intenção clara de rebootar, reiniciar o personagem no universo Marvel. Por que que o Loki quis apagar a história do Thor assim, ao mesmo tempo que não deixou ele morto? Comenta aí se você quiser saber o desenrolar dessa história que eu posso trazer aqui. Posso trazer também o que está acontecendo com Venom, com o Homem-Aranha, tem muita coisa bacana. Recomendo feitorama.com.br para você garantir o seu presente único. Você vai escolher sua caneca ou quadro, mandar uma foto, escolher um estilo e pronto, vai presentear, vai emocionar quem você ama ou mesmo você com um item único, exclusivo no mundo inteiro, só seu. Em feitorama.com.br você vai ter os melhores preços, frete grátis a partir de R$100 e você ainda pode pedir em quantidade, caso queira pedir para uma festa ou para sua empresa. feitorama.com.br. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.